cantando o refrão da canção também, que vai nortear as nossas 9 semanas de oração. Cada dia tem uma música, obviamente, mas tem uma música geral que nós vamos usar na oração, na nossa reflexão também, que é Restaura a Nossa Casa, Senhor. Vamos cantar só esse refrão para preparar o nosso coração. Restaura a nossa casa, Senhor. Solta a sua voz. É um pedido que você faz a Deus. Restaura a nossa casa, Senhor. Sentado mesmo, cante isso. Restaura a nossa casa. Restaura a nossa casa, Senhor. Com fé do fundo da alma, restaura a nossa casa. Restaura a nossa casa, Senhor. Sua bênção derrama aqui. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Nossa casa vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Nossa casa vem reconstruir. Com sinais e prodígios. Com sinais e prodígios. Sobre nós derrama o teu Espírito. Sobre nós derrama o teu Espírito. Com sinais e prodígios. Sobre nós. Sobre nós derrama o teu Espírito. E ainda, ouvindo os acordes dessa canção, eu acredito que não tem maneira melhor de nós começarmos essa reflexão do que cantando essa música. E eu quero dizer que se tiver muita gente também lá fora, desacomodado, nesses cantos aqui na frente, os mais jovens, se quiserem, em ordem, lógico, né? Podem vir, pode se sentar no canto direito e esquerdo aqui do padre. Mas se tiver ok, também pode ficar, não tem problema. Gente, nós estamos, como o padre dizia, a partir da proposta litúrgica de cada dia, nós estamos vivendo essas 9 semanas de oração pela restauração das nossas famílias. É lógico, essas 9 semanas, tudo isso é um instrumental para nos ajudar a entrar em intimidade com Deus. As velas, a música, a oração. O mais importante é o seu relacionamento com Deus. E o tema de hoje, dentro dessa dinâmica de oração pelas famílias, é o seguinte: a importância da oração em família. A necessidade de promover no lar um ambiente de oração. Infelizmente, amigos, amigas, irmãos e irmãs, na nossa casa não existem ainda, as bênçãos de Deus ainda não se atualizam tanto na nossa vida, na vida da nossa família, muitas vezes, porque nós não tornamos a nossa casa um ambiente de oração. Nós não tornamos a nossa casa, preste atenção, um ambiente no qual a presença de Deus se faz real e constante. Eu dizia esses dias pregando em um acampamento lá em Cachoeira Paulista, que nós infelizmente corremos o risco de achar que Deus é um oferecido, que Deus está sempre ali do seu lado. É lógico, Deus está sempre com você, mas você sabia que Deus é muito educado? Ele só entra nas casas nas quais o dono da casa abre a porta. Com certeza você já deve ter conhecido alguém intrometido, né? Aquele parente, se ele desconfiar que tem uma fumaça de churrasco ainda subindo na sua churrasqueira, ele aparece do nada. Então, rapaz, eu vim te visitar. A fumacinha, aquele cheiro de churrasco, atrai. Não tem sempre um ou outro intrometido na nossa vida, na vida da nossa família? Jesus não é assim, não. Ele vai entrar na sua casa se você abrir a porta. Ele está sempre do seu lado, mas Ele não viola a sua liberdade. Mas às vezes, infelizmente, meus irmãos e minhas irmãs, as situações vão de mal a pior na nossa vida, na vida da nossa família, porque ao invés de rezar, a primeira coisa que muitas vezes nós fazemos é reclamar. Reclamar. Inúmeras vezes, ao invés de rezar, a primeira coisa que vem na nossa língua, na nossa boca, é a reclamação. Ai, mas por que tinha que acontecer isso? Ai, mas a reclamação acompanhada da cobrança. Ai, mas Deus não olha para mim. E você olha para Ele?
Esses dias uma pessoa me dizia: Padre Adriano, eu estou revoltado com Deus. Os meus negócios, nenhum dão certo. A minha vida não dá certo. Eu comecei a escutar a pessoa, não é? Aí eu fui vendo que os negócios dele também não... Ou seja, se você quer que algo seja bom, comece bem. O começo bom é 60% do êxito do amanhã. Se você começa bem algo hoje, você tem 60% mais chance disso dar certo amanhã. Mas o rapaz reclamava tanto. Daí, como é que foi o seu negócio? Ah, padre, eu peguei um dinheiro que eu não tinha, com agiota, né? Daí eu comprei um carro sem documento, batido, eu acho até que era roubado. Aí eu fiz isso, aí eu fui numa casa, né, e namorei uma mulher. Eu não sou ciumento, padre, mas ela era casada. Então Deus não te abençoa, cara de pau. Não, Ele fez tudo errado. Às vezes a gente não chama Deus para entrar na nossa casa. Às vezes a gente fecha a porta. Sabe como você fecha a porta para Deus? Quando você valoriza mais o mal do que o bem, quando você mais reclama do que reza, quando você mais xinga do que louva. Muitas vezes nós xingamos tanto pelas coisas que dão errado, mas você já parou para agradecer a Deus pelas inúmeras coisas que deram certo na sua vida? Tem muita coisa dando certo na sua vida, mas é preciso tornar a nossa casa um ambiente de oração. Eu quero começar lendo, dentro do contexto da liturgia, o parágrafo 2685 do Catecismo da Igreja Católica, que eu achei fantástico. A afirmação expressa nesse parágrafo: a família é o primeiro lugar da educação para a oração. Fundada no sacramento, que é o matrimônio, a família é uma igreja doméstica, na qual os filhos de Deus aprendem a orar e a perseverar na oração. Particularmente para os filhos pequenos, a oração familiar e cotidiana é o primeiro testemunho da memória viva da igreja, do evangelho, pacientemente despertada pelo Espírito Santo. A igreja, a família, é o primeiro lugar da educação para a oração. João Paulo II chamava a família de santuário da vida, de igreja doméstica. De fato, gente, a família é o lugar do exercício concreto da oração. E aquele ditado é bem verdade que diz que a família que reza unida permanece unida. A família que reza unida enfrenta as tempestades unida, mas não quebra. Como diz tem um provérbio africano que diz que a árvore, para não se quebrar diante da tempestade, tem que se envergar, não é? Se ela fica rígida, o vento quebra. Mas a família que reza unida consegue aurir do coração de Deus, receber de Deus essa flexibilidade para se envergar quando o vento soprar mais forte, porque vão ter momentos nos quais, na minha vida, na sua vida, na vida da nossa família, o vento vai soprar mais forte, sim. E isso não é ausência do cuidado de Deus, ao contrário, isso é a dinâmica humana. Isso é a dinâmica humana. Não tenha medo, como diz um outro provérbio bonito, provérbio chinês, que diz: não tenha medo quando as nuvens estiverem escuras e carregadas, pois é das nuvens mais carregadas, mais escuras, que sai a água mais límpida da chuva. Não tenha medo da nuvem carregada, porque é de lá que vai sair a chuva, que vai lavar a tua vida, que vai lavar a sua história, o seu coração. E a liturgia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, ela nos apresenta um caminho de oração e nos confirma verdadeiramente o tema desse dia. O que aconteceu na primeira leitura? Oséias foi o único profeta e escritor do reino do norte, de Israel. Ele exerceu a profecia entre 743 e 713 a.C. Ele era do reino de Israel. E Deus pregou uma peça em Oséias. Não sei se você já ouviu falar da história dele, mas eu não sei se eu teria essa capacidade de fazer o que Oséias fez. No tempo no qual Oséias exerceu a profecia, era um tempo no qual o povo de Israel vivia uma grande prosperidade econômica, mas vivia uma decadência religiosa. E o povo começou a se prostituir. Um dos pecados que a Bíblia mais condena, gente, a idolatria. A idolatria, o sincretismo religioso, onde a gente mistura as coisas e fala que tudo é Deus. Eu vou lá na igreja, eu comungo, depois eu vou lá receber um passe, depois eu vou lá invocar não sei o que, um espírito lá na esquina. Esse é um dos pecados que a Bíblia mais condena. Não é o padre que está falando, é a Bíblia. Aquele povo, que era o povo de Deus, começou a se prostituir. A palavra prostituição aqui tem a conotação de idolatria, não é?
começou a adorar Baal e Anat, que eram os deuses, as divindades cananeias da fecundidade, da natureza. E sabe o que Deus pediu para Oséias? Falou: Oséias, você vai lá no templo. Naquela época tinham as prostitutas sagradas, aquelas prostitutas rituais do templo, né? De Baal, de Anat, desses deuses pagãos. Você vai lá e vai casar com uma prostituta dessa. Aí Oséias falou: você tem certeza, Senhor? Tenho. Você vai fazer isso. Ele foi e casou. E o que aconteceu? Depois de pouco tempo de casado, essa prostituta voltou à prostituição. Voltou à prostituição. E Oséias entrou numa crise tremenda. Aí Deus disse a Oséias: você vai acolhê-la novamente na sua casa. Você vai perdoá-la e recomeçar a sua vida. Depois que Oséias fez tudo isso, ele falou assim: mas Senhor, por que você está me pedindo tudo isso? Essa humilhação, essa situação toda. Aí Deus disse a Oséias: você vai falar para o povo de Israel agora: é assim que eu amo vocês. Vocês estão me traindo, se prostituindo, mas eu não desisto de vocês. Deus fez com que a vida de Oséias fosse a profecia para aquele povo. A profecia para aquele povo que traiu Deus, que se afastou dos mandamentos, das leis de Deus. Gente, e o interessante, pega um pouco de água para mim, por gentileza. Interessante é que a primeira leitura apresenta 3 verbos. Tanto a primeira leitura quanto o Evangelho. E nele nós vamos nos deter. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Esse tempo seco não é fácil, né? A primeira leitura ela apresenta 3 verbos. É esse o contexto que o padre fez questão de te falar. Mas a primeira leitura diz que Deus utilizou 3 verbos. O primeiro verbo é seduzir, o segundo verbo é levar e o terceiro verbo é falar. O povo estava prostituído e a vida de Oséias estava sendo essa profecia. Deus não desiste do povo, como Deus não desiste de você que está aqui e de você que está na sua casa, quem sabe fazendo tudo errado, fazendo o que não deve fazer, fazendo as escolhas que não deveria fazer. Mas Deus disse: eu vou seduzir esse povo. Deus fala do povo como se o povo fosse uma esposa. Israel era a esposa do Senhor. Vou seduzi-la. Primeiro verbo, Deus quer nos seduzir, para que você e eu abramos de fato a porta da nossa casa, da nossa família para Deus. Nós precisamos deixar que Ele nos seduza. Deixa Deus seduzir você com o seu amor nessa noite. Você aqui, você em casa. Segundo verbo, eu vou levar o meu povo ao deserto. Gente, o que quer dizer deserto nessa palavra, nessa passagem? Nesse contexto, o deserto significa lugar da solidão, lugar da intimidade. Imagina, você vai contar um segredo seu para alguém aqui em voz alta agora? Ó, sabe aquele dinheiro que sumiu lá na sua casa, vizinho? Né? Pelo amor de Deus. Um segredo ou uma coisa errada, você vai contar? Não. Quando você quer falar algo muito sério, tomara que não seja assim, né? Um pecado, uma coisa. Mas se você quer contar algo muito sério, você chama a pessoa no canto, num lugar deserto. Ó, vamos ali naquele cantinho que eu quero te falar algo. Deus está dizendo: eu quero te seduzir o meu povo, ou seja, conquistar o meu povo com o meu amor. Essa palavra sedução na Bíblia tem essa conotação. Quero levar o meu povo para o deserto, para um lugar de intimidade comigo, de encontro comigo. E quero, o terceiro verbo, falar. Quero lhe falar ao coração. Gente, que coisa linda. Deus tem a iniciativa. Todo verbo quer dizer ação, implica uma ação. Deus quer seduzir, quer levar ao deserto, um lugar no qual nós possamos ouvi-lo, e quer falar ao nosso coração. Deus quer falar ao seu coração nessa noite. Você que está aqui, você que nos acompanha pela TV Canção Nova, e principalmente diante da situação que hoje a sua família vive, Deus quer falar ao seu coração. Gente, quem não vai ao deserto não escuta Deus, e quem não escuta Deus continua dando murro em ponta de faca a vida inteira. Você que está sofrendo na sua família, você que está vivendo situações difíceis no seu casamento, você já parou para pensar que Deus quer falar ao seu coração e quer te mostrar a melhor maneira de você lidar com essa situação conflitiva, com essa situação difícil? Você que está numa depressão, você que vive algo difícil, filho, filha, deixa Deus te seduzir, te levar ao deserto e falar ao seu coração. Deus quer falar com você, a iniciativa é dele. Mas padre, deserto, padre. Nós estamos, acho que São Paulo, se eu não me engano, é a 5ª ou 6ª maior cidade do mundo, né? Nós estamos aqui em São Paulo, padre.
Essa cidade que até de madrugada tem barulho de buzina, não é? Parece que os motoqueiros gostam de buzinar de madrugada, em todos os momentos, e barulho. Ou você que nos acompanha numa cidade pequena, nem precisa estar numa cidade grande, para a gente estar no agito, né? Hoje em dia, com a internet, com a globalização, as pessoas estão sempre ligadas. Ai, padre, como que eu vou entrar no deserto? Como que eu vou escutar Deus no deserto? Filho, filha, o deserto é você quem faz. Sabe qual é o melhor tempo para rezar? Melhor momento para se rezar? Sabe qual é o melhor momento? É o tempo que você tem. Esse é o melhor momento para rezar. O pior inimigo do bom é o ótimo. Muitas vezes a gente não reza porque a gente quer fazer aquela oração longa, aquela coisa profunda. Ai, padre, eu vou acender uma vela e vou invocar todos os santos em ordem alfabética. E vou vou chamar todos os anjos e vou rezar por nome de um por um da minha família, em nome de todos da minha rua. Filho, filha, a melhor oração que existe é a sua e no tempo que você tem. Ai, padre, eu tenho 3 filhos, enquanto eu estou fazendo o café de um, eu estou penteando o cabelo do outro. Tem muita mãe que vive isso, né? Ou enquanto eu estou fazendo isso, eu estou dirigindo, estou resolvendo coisa do meu trabalho. Filho, filha, o melhor tempo que você tem para rezar é o tempo que você tem ou que você cria. Santa Teresa d'Ávila dizia que oração e vida cômoda não combinam. É preciso se desacomodar, mas é preciso entender que eu preciso ir para o deserto. Você precisa ir para o deserto. Quantos minutos por dia você tira para escutar a Deus? Me responda. Aliás, não me responda não. Responda para você mesmo. Você tem parado para escutar a Deus? Ou você acha que Deus não tem nada para te falar? Você acha que Deus criou você e te jogou no mundo e é alheio aos seus problemas? Não, Deus ama você e Ele está com você em tudo que você vive e em tudo Ele quer falar ao seu coração. Deus quer te dar uma direção. Filho, filha, você que está sofrendo com seu filho, com sua filha, faça a experiência de tirar tempo para rezar. Esses dias uma pessoa me falou assim: ai, padre Adriano, eu não sei o que fazer com meu filho adolescente. E eu escutei. Depois de um tempo eu falei assim: olha, eu também não sei. Mas eu conheço alguém que sabe. Vamos rezar? Aí nós aprendemos. A oração é a força do homem e a fraqueza de Deus, sabia disso? É a força do ser humano e a fraqueza de Deus. Ai, padre, me ajuda, eu estou desesperado, eu não sei como resolver isso. A maioria das coisas eu também não sei, mas eu sei quem sabe, que é Deus, que pode sempre abrir uma porta. Quando tudo está fechado na minha vida, eu preciso acreditar e buscar a face dEle. Padre, eu não sei o que fazer com o meu casamento. Eu também não sei. Mas se você rezar, eu tenho certeza que Deus vai abrir novas portas onde você menos imagina. Onde você menos imagina. Padre, eu não sei o que fazer com meu filho. Padre, está difícil, eu acho que não tem mais solução. Olha a primeira leitura. Deus pediu para Oséias se casar com uma pessoa que estava perdida, assim, aparentemente, para dizer que Deus não desiste do povo dele, que Ele vai buscar o povo dele em qualquer força que for preciso. Que não existe buraco mais fundo no qual a presença de Deus não pode alcançar você e a sua família. Não existe. Mas é preciso se determinar, como disse a primeira leitura, se determinar para rezar em família. Essa dinâmica, filho, filha, o mais importante dessa dinâmica, como o padre vem dizendo, nas nossas 9 semanas de oração pela restauração da família, não são as velas, as velas é só um instrumental, que é um símbolo da igreja, desde o início da fé cristã, que vai nos ajudar a rezar juntos. Você acende a vela com a sua família, ali com seu filho, com a sua filha, e reza junto, aquele clima de oração que vai criando na sua casa. Às vezes na nossa casa a gente xinga, a gente vê tanta porcaria, desculpa a expressão, na TV. A gente não tira um tempo para rezar juntos. E se você não consegue rezar com toda a sua família, reze pela sua família ou reze com quem lá estiver. Ai, padre, eu estou rezando, meu filho está virando para piruleta e cambalhota. Reze com seu filho virando piruleta e cambalhota. O que você não pode é deixar de rezar. Eu sempre costumo falar isso. Sabe qual é a melhor oração que existe? A sua oração é a melhor que existe. É essa que Deus quer ouvir. Ai, padre, eu não sei rezar bonito. Mas reze do jeito que você sabe, porque Deus vai te escutar. Ele é teu pai. Mas Ele só entra nas portas que a gente abre. Ai, padre, Deus ainda não restaurou meu casamento. Você reza o seu casamento?
Padre Léo nos ensinava tanto a rezar o casamento, a rezar a vocação, a rezar a maternidade, a paternidade, colocar Deus através da oração em cada detalhe daquilo que a gente é. O Evangelho também nos traz a figura desse chefe e nos apresenta outros 3 verbos. Esse homem era um chefe, era alguém de destaque. Ele, primeiro verbo, se aproximou de Jesus. Importante, aproximar-se. Ele quis estar perto de Jesus. Segundo verbo, esse conquistou Jesus. Sabe o que esse chefe fez? Primeiro se aproximou e depois ele inclinou-se. Ele se inclinou diante de Jesus. Meu irmão, minha irmã, Deus não resiste a um coração humilde. Eu dizia isso esses dias atrás no acampamento do Sagrado Coração. Quer conquistar o coração de Deus? Seja humilde. É a humildade que conquista o coração de Jesus. Depois que esse homem se inclinou, qual é o terceiro verbo? Ele disse, ele falou a Jesus o que ele precisava, ele rezou. 3 atitudes para nós vivermos em família: aproximar-se de Jesus juntos, inclinar-se diante de Jesus, porque quem não se inclina diante de Deus, se inclina diante da vida, diante dos problemas. E terceiro verbo, dizer, falar, rezar com Jesus. 3 atitudes importantes, gente. Padre Adriano, mas parece tão abstrato, como que eu faço? Essa dinâmica que nós estamos fazendo de oração. Toda semana, 2 vezes com a sua família, você vai acender a vela e rezar. Mas por onde eu começo, padre? Tem tantos ambientes legais para oração, especiais. Primeiro ambiente, que a gente perdeu muito, mas que precisa ser um ambiente de oração. Vou te fazer uma pergunta. Onde que Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia? Foi num templo? Foi num altar? Não, foi numa mesa. Jesus estava numa refeição com seus discípulos. Ali ele instituiu o sacramento da Eucaristia. Primeiro lugar de oração em família, a mesa. É tão bonito quando uma família se reúne à mesa e o filho pequenininho, piazinho, já vê o pai rezando o Pai Nosso para agradecer o alimento. A partir das coisas simples, não queira fazer o difícil. Mais uma vez eu falo, o pior inimigo do bom é o ótimo. Não faça o ótimo, faça o bom. Deus quer o seu bom. O ótimo vai ser consequência do bom bem vivido por muito tempo. Um Pai Nosso que você reza, o seu filho vai crescer vendo e ouvindo você rezar. A mesa é um lugar de encontro, é um lugar sagrado. Quantos diálogos, quantas risadas, quantas coisas boas saem enquanto nós estamos à mesa. Mas infelizmente muita casa não tem mais nem mesa. As pessoas comem num balcão, comem em frente ao computador, em frente à TV. Os filhos principalmente, e os pais vão juntos. Vão junto, aliás. Preciso resgatar a mesa como um lugar de oração. E você, principalmente você esposa, ou a pessoa que trabalha na sua casa com você, usa a criatividade. Ai, padre, é tão chato ficar à mesa. Usa a criatividade, coloca uma toalha bonita, faz um enfeite lá na mesa. Esses dias eu li uma história de uma mulher que morava, acho que em Illinois, nos Estados Unidos. Ela dizia que num Natal, no qual ela perdeu o emprego, perdeu a casa, ela estava mais pobre, sem recursos. O americano leva muito a sério, né, o comprar presente para o filho no Natal, uma festa familiar. Esse Natal no qual ela estava mais pobre foi o melhor Natal da vida dela, porque na ausência de recursos ela usou a criatividade. E inventou uma história, e fez as crianças escreverem as qualidades umas das outras e colarem na árvore de Natal. E ficou marcada na memória de toda a família. Usar a criatividade para promover momentos de oração em casa. Padre, onde mais eu posso rezar com a minha família? Você pode rezar com a sua família também nos domingos, nos dias santos. Usa esses momentos para promover diálogos com Deus em família. Onde mais você pode rezar com a sua família? Importante rezar a partir do cotidiano. Ai, padre, eu não sei como ensinar o meu filho a rezar. Você não assiste jornal? Quantas notícias ruins não aparecem no jornal? Depois que você desligar o telejornal, fala para o teu filho, para a tua filha: vamos rezar uma Ave Maria por aquela família que perdeu o filho assassinado? Vamos rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, ou uma oração espontânea por aqueles que morreram vítima do desabamento do viaduto lá em Belo Horizonte, no dia 3. O cotidiano é matéria para a oração, gente. É matéria para a nossa oração. Aprendamos a rezar. Você que é pai, mãe, ensina o seu filho a confiar em Deus. Esses dias eu achei tão bonito. Eu fui na casa de uma família
E a menininha devia ter ali uns 8 anos, e ela ia ter uma prova na escola, né? E a mãe dela era daquele tipo que diminui tudo. Aí a minha filhinha, vamos tomar um cafezinho, que amanhã você vai ter uma provinha. Então o padrezinho aqui, eu falei, padrezinho não. Chamou a menina, né? Eu falei, pô, aí você está mentindo, você está brincando comigo, né? Chamou a menininha e falou assim, e aí você fez como a mamãe pediu? Que a menina ia ter uma prova no outro dia na escola, e estava tensa para ela, de 8 anos, era a vida dela ali, não é? Pouco tempo na escola. Ela, sim mamãe, eu já rezei para a minha prova amanhã, já estudei e rezei. Para o papai do céu me abençoar, né? Para Deus me abençoar. Olha que bonito, o pai e a mãe estão ensinando o filho ou a filha a recorrer a Deus nos momentos de provação, recorrer a Deus nos momentos de dificuldade. O que você ensina o seu filho a fazer? Quantos conselhos as mães dão por aí, né? Às vezes a menina está destroçada, foi traída pelo namorado, aí chega lá e mãe, eu estou tão sofrida, me dá um conselho. Homem é igual biscoito, aí um vem 18. Tem mãe por aí que dá esse conselho. Filha, fica tranquila, vem cá que eu vou abrir um uísque. Depois dos 10 anos, 20 anos, 5 anos, 1 ano, a filha está nas drogas. Padre, eu não sei porque que a minha filha está nas drogas. Você colhe o que você planta, né? Se você ensinar o seu filho a rezar, você corre o risco de depois de uns anos, ter um filho que vai rezar por você na sua doença. Agora, se você ensinar o teu filho a beber para curar os problemas, você vai correr o risco de estar doente, e o seu filho está mais doente que você na sarjeta, enchendo a cara de cachaça ou de droga, desculpa a expressão. Porque tem gente que fala, padre, isso é um discurso radical. Radical não, eu que sou padre, a gente que trabalha com as pessoas que estão nos vícios, a gente sabe que os grandes estragos começaram em pequenas doses. Às vezes que o pai, que o vô, que o tio deu, toma um golinho aqui. Pai e mãe, você tem ensinado o seu filho a rezar diante da provação? Você tem ensinado ao seu filho a esperar em Deus diante do problema? Ou a primeira coisa que acontece, não, chuta o balde. Ensina o teu filho o caminho da fé. Mas antes de ensinar, viva esse caminho de fé. A mesa, o cotidiano é lugar de oração. A sala, é tão bonito ter na casa um cantinho de oração. Você que é mãe, pai, crie lá na sua casa. Pode ser discreto, não faça que nem um amigo que eu fui visitar uma vez. Tinha todos os santos quase lá do lado da casa dele. Vamos aqui rezar na minha capelinha, padre? Eu não consigo entrar, né? Você colocou todos os santos do calendário romano aí, né? Pode ser um lugar discreto. A cruz, a Bíblia aberta, uma imagem de Nossa Senhora. Mas não tenha medo de colocar a imagem, não, viu? Que você não está sendo idólatra, não. Pelo contrário. A imagem representa a Nossa Senhora, que foi fiel e obediente a Deus, como eu e você precisamos ser. Olhe para Nossa Senhora, para aquela imagem, e lembre que você precisa rezar. Que a Nossa Senhora foi uma mulher de oração, de diálogo com Deus. Filho, filha, mais uma vez eu digo, eu não sei o que a sua família está vivendo, não sei, mas eu digo para você, Deus pode mudar qualquer situação na sua casa, qualquer situação na vida da sua família. E se está tudo bem, padre, está tudo bem, então você está fazendo certo de vir rezar, porque a atitude da pessoa sábia não é remediar, mas é prevenir. Padre, meu filho está uma bênção, então venha rezar para que ele continue uma bênção. Porque depois, quando acontecem as coisas ruins, você vai querer remediar. Não, previna com a sua oração. Consagre a sua casa a Deus. Consagre os seus filhos a Deus, o seu casamento a Deus. Se você colocar Deus nos detalhes da sua família, a sua família vai ser guardada por Deus nos detalhes. Agora, abra a porta da sua casa para que Ele entre sem medo, porque Ele quer transformar as situações mais difíceis da sua casa. Vamos ficar em pé e vamos cantar isso mais uma vez. Restaura nossa casa, Senhor, com força, com fé. Restaura nossa casa, Senhor. Levanta bem os seus braços e você vai agora cantar por aqueles da sua família. Como eu disse na segunda passada, você vai cantar por aqueles da sua família que não cantam, que não rezam, que não buscam a Deus. Você vai fazer dessa música a sua oração. Você vai cantar pelo seu casamento, pelos seus filhos. Você vai cantar abrindo a porta da sua família, da sua casa, para que Deus entre, para que Deus transforme todas as coisas. Você que chegou aqui hoje desanimado, desanimada, você que está nos acompanhando pela TV desesperançado, desesperançada por causa das situações difíceis
que você tem vivido no seu casamento, na sua família. Você que é pai e mãe, que se decepcionou muito com seu filho, com a sua filha que está mentindo, que está nos vícios, que não está aproveitando as oportunidades que você está dando a ele. Deus quer curar o seu coração agora. Você que se decepcionou com seu pai, que está nas drogas, no álcool. Você que descobriu que a sua mãe foi envolvida numa traição. Deus quer restaurar a sua casa, o seu coração, a sua família. Agora levanta os seus braços e canta: restaura a nossa casa. Restaura a nossa casa, Senhor. Solta a voz: restaura a nossa casa, Senhor. 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 Restaura a nossa casa. Canta com fé, levanta os braços. Nossa casa, Senhor. Pensa nos seus familiares. Sua bênção derrama aqui. Solta a voz. Nossa casa vem reconstruir. Nossa casa vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui. Sua bênção aqui. Nossa casa. Nossa casa vem reconstruir. Erga bem os seus braços com sinais e prodígios. Derrama o teu Espírito. Sobre nós, derrama o teu Espírito. Com sinais e prodígios. Com sinais e prodígios. Sobre nós, derrama o teu Uma vez mais, com sinais e prodígios, mais forte. Coloca o seu coração nos seus lábios e canta. Pela sua família. Sobre nós, derrama o teu Espírito. Com sinais e prodígios. Sobre nós, derrama o teu Espírito. E agora nós vamos fazer essa oração pela restauração das famílias, que nós vamos estar fazendo todos os dias. Mantenha os seus braços erguidos. Depois, como eu disse, essa oração está na minha página no Facebook. Segunda que vem nós vamos distribuí-la aqui. Mas pense naquele membro da sua família que mais precisa agora ser alcançado por Deus. Filho, filha, e você vai repetir com o Padre essa oração. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Tu me conheces. Tu me conheces. E conheces a realidade da minha família. E conheces a realidade da minha família. Sabes o quanto precisamos. Sabes o quanto precisamos De Tua bênção. de Tua bênção E da ação da Tua misericórdia. e da ação da Tua misericórdia. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. E hoje invoco o Teu nome. E hoje invoco o Teu nome Sobre todas as situações. sobre todas as situações Da minha família. da minha família. Restaura a minha casa, Senhor. Restaura minha casa, Senhor. Realiza uma obra de profunda cura. Realiza uma obra de profunda cura, Libertação libertação e restauração e restauração na minha vida na minha vida e na vida dos meus. e na vida dos meus. Liberta a minha família Liberta a minha família de toda maldição, de toda maldição, derrota derrota e jugo hereditário e julgo hereditário que pese sobre nós. que pesa sobre nós. Desfaz, Jesus, Desfaz, Jesus, em Teu nome, em Teu nome, todo laço e consagração todo laço e consagração ao mal ao mal que porventura nos amarre. que porventura nos amarre. Lava-nos com Teu sangue Lava-nos com Teu sangue e liberta-nos de todos os vícios e liberta-nos
de todos os vícios e contaminações espirituais. e contaminações espirituais. Cura as feridas Cura as feridas no coração e na alma no coração e na alma dos meus familiares. dos meus familiares. Tapa as brechas em minha família, Senhor. Tapa as brechas em minha família, Senhor. Liberta os meus familiares Liberta os meus familiares de todo ódio, de todo ódio, ressentimento ressentimento e divisão. e divisão. E faça o teu perdão E faça o teu perdão acontecer em nossa vida. acontecer em nossa vida. Liberta o meu lar Liberta o meu lar de todo desamor, Senhor. de todo desamor, Senhor. E faça a tua vitória E faça a tua vitória acontecer acontecer em todas as áreas da nossa história. em todas as áreas da nossa história. Abençoa profundamente Abençoa profundamente todos os meus familiares, todos os meus familiares, antepassados antepassados e descendentes. e descendentes. Eu declaro que tu és Jesus, Eu declaro que tu és Jesus, o único Senhor da minha família o único Senhor da minha família e de todos os nossos e bens. de todos os nossos bens. Eu consagro toda a minha família Eu consagro toda a minha família a ti, Jesus, a ti, Jesus, e a ti, Virgem Maria. e a ti, Virgem Maria. Que nós sejamos sempre guardados Que nós sejamos sempre guardados e protegidos por vós. e protegidos por vós. Em ti, Jesus, Em ti, Jesus, estará sempre estará sempre a nossa força e vitória, a nossa força e vitória. que contigo queremos viver, Que contigo queremos viver e amparados por ti, e amparados por ti. queremos sempre lutar contra o mal Queremos sempre lutar contra o mal e o pecado, e o pecado, hoje e sempre. hoje e sempre. Amém. Amém. E com os braços erguidos, cantemos com sinais e prodígios sobre nós. Derrama o teu Espírito, cante isso. Com sinais Solta a voz o mais forte que você puder. e prodígios Derrama, Senhor, o teu Espírito sobre nós, sobre os membros da nossa família. Faz da nossa casa um ambiente de oração, um santuário. Derrama o teu Espírito Santo, Senhor, sobre nós, sobre as nossas casas, nossas famílias, com sinais e prodígios. Solta a voz. Sinais e prodígios sobre nós, derrama o teu Espírito. Com sinais e prodígios sobre nós, derrama o teu Espírito. E derrama o teu Espírito, Senhor, sobre as nossas casas, nossas famílias. Dá-nos um coração orante. Faz da nossa casa um ambiente de oração. Que o nosso lar seja um lar que combate em oração pelo bem, pela libertação, pela cura dos nossos. Nós consagramos nossas casas, nossas famílias a Ti, Senhor. Expulsa dos nossos lares tudo que não é Teu, Jesus, em Teu nome. E faz da nossa família, da nossa casa verdadeiramente uma igreja doméstica, um santuário no qual se conserva a fé, como disse o Papa Francisco no ano passado, para as famílias em outubro em Roma. Dá-nos essa graça, Espírito Santo de Deus. A Ti nós consagramos as nossas famílias. Amém.